Olá pessoal, aqui é o professor Aldemir. Na aula de hoje nós iremos estudar um reforço dos conteúdos ensinados na aula passada. Conforme vocês bem sabem, na aula passada nós estudamos sobre vírus e mais especificamente sobre o coronavírus, que é um vírus que vem causando muito transtorno em todo o mundo. Diante disso, é muito importante que todos nós continuemos a tomar todas as medidas necessárias, como por exemplo usar as máscaras, se higienizar e etc. Bem, na aula passada nós vimos sobre endemia, epidemia e pandemia. Endemia é uma doença que se manifesta apenas numa determinada região, por exemplo a febre amarela, a dengue. Já a epidemia é uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou região, pode se espalhar rapidamente, por exemplo a gripe aviária. Já a pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes ou por todo o mundo, como por exemplo o coronavírus. Bem, durante séculos, o controle das doenças infecciosas se fundamentava na medicina dos humores. Os fatores ambientais como os ventos, a chuva, cenas reais ou imaginárias, localização dos cemitérios e hospitais. Ou seja, antigamente as pessoas achavam que só existia doenças infecciosas devido à falta de chuva ou excesso dela, ou porque moravam perto de hospitais ou de cemitérios. O conceito de doenças infecciosas resulta do desenvolvimento da microbiologia como disciplina científica. Isso lá no final do século XIX e início do século XX. Nesse período, uma enorme quantidade de agentes infecciosos e seus vetores, reservatórios e mecanismos de transmissão foram identificados. Ou seja, somente com a invenção da microbiologia, que é uma forma de estudar mais especificamente os vírus, é que passaram a entender mais esses tipos de doenças. Avanços da ciência nos estudos sobre o vírus HIV. Após os primeiros casos de infecção pelo vírus HIV, registrados no final da década de 1970, a ciência avançou nas investigações e o diagnóstico de contágio, que antes era visto como uma sentença de morte, hoje é sinal de uma vida de cuidados, mas que não impede uma rotina normal. Ou seja, mesmo as pessoas infectadas com HIV podem ter uma vida totalmente normal. É importante que vocês saibam que ter o vírus não é a mesma coisa que ter AIDS. Uma pessoa que tem o vírus HIV pode passar anos no corpo do portador sem causar sintomas. No entanto, vale salientar que o vírus pode ser transmitido. Bem, quais foram os avanços que a ciência trouxe nesse período da pandemia? Conforme vocês bem sabem, a ciência e a mídia declaravam que demoraria muitos anos para se encontrar a vacina, para surgir a vacina. E, no entanto, em menos de um ano, a vacina foi inventada e vem possibilitando a cura para essa doença titulada de coronavírus. Mas o mundo pós-pandemia, como será esse mundo pós-pandemia? O fato é que depois desta pandemia, o mundo não será mais o mesmo. A humanidade vai ter que se conscientizar para ter um pouco mais de humildade nos seus comportamentos perante seus iguais e perante a natureza. O que isso significa? Que as pessoas têm que valorizar mais a ciência como forma de estudo dos seus próprios problemas e do problema de todo o mundo, pois a ciência pode conquistar e possibilitar resolver esses problemas. Além disso, é importante que as pessoas se conscientizem e tenham mais cuidado da forma como elas se tratam os outros e tratam a natureza. Pois, para a maioria das pessoas, a natureza muitas vezes não é nada. Mas, na verdade, a natureza é que vai trazer muitos benefícios para o futuro da humanidade. Por isso que é muito importante que nós, seres humanos, tomemos cuidados não só de nós mesmos, mas também das outras pessoas e da natureza principalmente.
Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, um resumo do vírus, bem como do coronavírus, e do mundo pós-pandemia, como devemos nos comportar no mundo pós-pandemia. Tchau, tchau para vocês.